Paz seja com todos. Tudo bem com vocês? Aqui está um pouco de frio na barriga, sabe? Uma suadeira nas mãos, mas acredito que vai dar tudo certo. Qual é a sua expectativa no Senhor nessa noite? Quando você saiu de casa, durante o dia, quando você pensava no culto que nós teríamos nessa noite, como que você alimentou a sua expectativa? Em quem que você colocou a sua expectativa? Alguns já sabiam que eu seria o pregador dessa noite. Mas em quem que você depositou a sua expectativa? Naquele que nós cantamos, que Ele é santo, que Ele é poderoso, aquele que é o Rei, aquele que nos comprou, aquele que pagou a dívida que havia contra nós, Cristo Jesus. É nele em quem nós temos que colocar toda a nossa expectativa. Por mais que eu fale, por mais que eu pregue, ou qualquer outra pessoa que suba aqui nesse altar, se não for o Senhor, tudo será em vão. E se não for para Ele também, tudo será em vão. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não só hoje, não só ontem, para toda a eternidade. Amém? Irmãos, gostaria de te pedir, abra sua Bíblia por gentileza. No Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 26. Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Cristo Jesus, capítulo 14, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, nós já vamos voltar nesse texto, mas antes eu queria poder falar de alguns pontos aqui, bem de extrema importância, para que essa mensagem ela possa fazer mais sentido. O tema da mensagem nessa noite é guiados pelo Espírito Santo. Mas antes de tratarmos desse assunto, eu queria voltar um pouco, porque eu acredito que aqui entre nós tem pessoas que já têm alguns anos de caminhada, tem pessoas que estão começando a sua caminhada. E se tiver entre nós alguém que ainda não se decidiu, alguém que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, que é seguir a Jesus. A Bíblia ela nos diz que Deus criou Adão, lá em Gênesis. E quando Deus criou Adão, Deus ele disse para Adão: Adão, de tudo que eu criei, de tudo que tem aqui, você pode comer. De todos os frutos que tiver no jardim, você pode comer. Porém, de um fruto você não pode comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única, vamos dizer assim, a única ordem e exceção que Deus deu para Adão. De tudo você come, porém desse fruto você não come. E a Bíblia diz que Deus então ele criou a Eva, e eu não sei quanto tempo se passou, mas a Bíblia nos relata que Eva, tentada por Satanás, enganada por Satanás, comeu do fruto e depois deu para Adão comer do fruto. E depois que Adão comeu do fruto, a Bíblia diz que o pecado ele agora entrou no mundo. Adão, ele abriu a porta para o pecado. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que Adão, ele era uma espécie de matriz. Por quê? Porque Deus instituiu Adão e Eva para que todos os filhos de Adão e Eva fossem como ele. Se Adão e Eva não tivessem pecado, tudo que eles gerassem seria como eles, puro, sem pecado. Mas como Adão pecou, a partir de agora, todos os filhos de Adão pecaram. E olha só o que a Bíblia nos diz. Romanos 3,
Versículo 10 e 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado fez com que o homem saísse da presença de Deus. Isaías 59 diz isso. As suas iniquidades, os seus pecados é que encobre o teu rosto. Não tem como o homem agora em pecado se aproximar de Deus mais. O homem está caído. O homem está condenado à morte. Porque o pecado, ele gera a morte. Mas Deus não foi pego de surpresa. A Bíblia diz que antes da criação do mundo, lá em Efésios, o Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado. Deus não foi pego de surpresa. O plano, o propósito de Deus já estava estabelecido. Mas Deus não queria que o homem estivesse para sempre distante da sua presença. E nós vamos ver que então a maldade veio no mundo e os homens começaram cada vez mais a pecar e se afastar de Deus. Então Deus envia Noé, chama Noé para um propósito. E aí Deus vai exterminar praticamente toda a humanidade, vai sobrar Noé e a sua família. E aí eles começam tudo de novo. Mas eles já estavam contaminados também pelo pecado. E todos os descendentes que vieram depois de Noé, todos eles também pecaram e a maldade foi cada vez crescendo. E depois de um tempo, então Deus ele vai enviar a lei. A lei ela vai servir de aio. A lei ela vai servir de condutor. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele dá a lei para que o homem, mediante o cumprimento da lei, ele pudesse ter comunhão com Deus. Mas a lei ela não é o todo. A lei, a Bíblia vai dizer que ela estava incapaz, impossibilitada de aperfeiçoar o homem. Por mais que o homem tentasse, por mais que o homem praticasse tudo que estava escrito na lei, ele voltava a pecar. Ele não era aperfeiçoado. E quando nós olhamos para a lei, nós vamos ver, segundo o que a palavra de Deus diz, que ela tinha um propósito, ela tinha um tempo, até que viesse a plenitude dos tempos. A Bíblia diz que a lei, ela era sombra de algo real. A lei, ela era sombra de Cristo. Ela não era a perfeição, ela não era Cristo. Hebreus 10:1, olha o que a Bíblia diz. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios anos após ano, continuamente eles oferecem. A expectativa de Deus era maior. A lei era para um tempo, mas aquilo que era perfeito estava por vir. E a Bíblia vai nos relatar que Cristo ele veio, porque a plenitude dos tempos chegou. Gálatas 4:4, a Bíblia diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo ele veio, ele nasceu. A Bíblia diz que ele cresceu em graça. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Mas ele também tinha um propósito. O ministério de Cristo na terra, ele tinha um tempo já pré-estabelecido. Havia uma promessa de que o Messias e que o reino dele seria eterno e não teria fim. Os judeus colocaram a expectativa de que quando o Messias viesse, pelo entendimento que eles tinham, o reino dele nunca mais seria retirado. A expectativa deles era que o reino seria terreno. A história nos conta que os judeus, eles estavam vivendo no período do governo romano, do Império Romano. Eles estavam vivendo um período difícil. Roma estava impondo impostos sobre eles. Eles não tinham mais a liberdade. Mas a palavra de Deus havia profetizado de que quando o Messias viesse, ele iria libertar eles. E então o Messias chega.
E agora a expectativa deles está: a qualquer momento ele vai dar o golpe de Estado. A qualquer momento vamos pegar as espadas, a qualquer momento nós vamos derrubar o imperador de Roma e ele vai libertar Israel. Seremos livres. Mas para a tristeza deles, eles não tinham entendido nada. O reino do qual o Messias veio anunciar, ele não é um reino terreno. Ele é um reino espiritual. Embora esse reino comece a se manifestar fisicamente, mas ele não é terreno. O Messias que estava prometido não ia se assentar no trono físico, não. Sabe onde que ele ia se assentar? No trono do nosso coração. Ele quer governar não a minha cidade, embora nós oramos por isso. Ele não quer governar a minha nação, embora nós oramos e pedimos a Deus que faça o melhor pela nossa nação. Mas Ele quer governar a minha vida e a sua vida. O Senhor, Ele não veio para habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele veio para habitar em nós. Isaías havia profetizado que ia vir o Messias, o Emanuel. E uma tradução mais literal, vamos dizer assim, Emanuel pode significar Deus conosco. O Messias, ele veio para estar conosco. O Messias, ele veio para estar com o seu povo. Mas irmãos, eu acredito que os discípulos já estavam ficando animados. Agora a coisa vai, agora nós temos o Messias, está tudo caminhando. Mas aí Jesus, ele vai anunciar a sua morte. Irmãos, imagina quando nós estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, seja financeiramente, seja no casamento, no relacionamento, no trabalho, e de repente surge alguém e fala assim: eu tenho a solução para o seu problema. Irmãos, não dá um certo alívio? Fala: opa, estou precisando aqui de R$1.000 e o cara vai me emprestar R$1.000. Aí você já fica assim: nossa, arrumei um psicólogo e nossa, apareceu uma vaga de trabalho. Aí a gente já coloca a expectativa. Mas não é frustrante quando a gente cria uma expectativa e aquela pessoa, ela depois fala assim: eu não posso te ajudar? Não é frustrante, irmãos? Os discípulos colocaram a expectativa de que Jesus iria permanecer com eles, mas Jesus, ele vem anunciar a sua partida. O seu tempo terreno, o seu ministério terreno já está se cumprindo. E esse texto que nós lemos, João 14, quando nós vamos para o versículo 1 de João 14, nós vamos ver o Senhor dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para o meu Pai e eu vou preparar lugar para vós. Mas os discípulos não estavam entendendo nada. O que Jesus está falando? O que Ele está dizendo? E aí a gente vai ver que o Senhor, Ele vai continuar essa conversa. Ela vai pelo capítulo 14, e a gente vai ver o capítulo 15, e a gente vai chegar no capítulo 16. Mas lá nesse versículo 26, quando Jesus, ele diz que ele iria para o Pai, mas ele iria enviar o Consolador. Irmãos, quando nós entendemos que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entendemos que o reino de Deus, quando ele chega na nossa vida, ele transforma a nossa vida, nós agora temos um mestre para seguir. Nós agora temos um modo de vida, nós agora temos que ser transformado. Eu antes vivia de uma forma e agora eu tenho que viver conforme a vontade do meu Senhor. Jesus, ele diz para os discípulos: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Vocês farão a minha vontade, mas a minha vontade não é a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai que me enviou. Eu disse que o tema dessa mensagem era guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, quando o Senhor Jesus, ele partiu, quando o Senhor Jesus, ele cumpriu o seu ministério terreno, antes dele partir, ele fez uma promessa: ele não deixaria os discípulos órfãos, ele enviaria o Espírito Santo, ele enviaria o Consolador. A palavra aqui no original grego, quando diz Consolador, essa palavra é Paráclitos. Ela tem alguns sinônimos, alguns significados, eu notei alguns aqui. Ela diz assim:
pode significar alguém chamado ou enviado para estar perto, alguém que presta auxílio, alguém que ajuda, alguém que consola, que conforta, que intercede, que exorta, que instrui. São esses os sinônimos, as características do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio, mas os discípulos estavam com a promessa do Emanuel. Quando Emanuel viria, o Emanuel estaria conosco, o Emanuel andaria conosco. Mas nós podemos dizer que quando o Espírito Santo veio, passou por um upgrade, vamos dizer assim, uma atualização. Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, Deus dentro de nós. O Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos: é necessário, é importante que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o outro, o Consolador. Irmãos, essa palavra outro aqui também no original grego é a palavra allos. E essa palavra allos, ela significa outro, igual, semelhante, da mesma espécie. O Espírito Santo não é um tapa-furo, o Espírito Santo não é o reserva. Sabe aquele camarada do time ruim de bola, que quando todo mundo, todos os bons machucam, fala: chama ele lá, ele é ruim mesmo, deixa ele no cantinho ali. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa semelhante a Cristo. O Espírito Santo, ele é Deus. Deus em nós, Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo, ele não veio para tampar um buraco, ele veio para cumprir um propósito. E é aqui que nós vamos ver que começa a obra do Espírito Santo. É aqui que nós vamos ver que começa aquilo que Paulo chamou lá em 2 Coríntios 3, de um ministério do Espírito Santo. Nós lemos que o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Nós lemos que o Espírito Santo iria fazer lembrar tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado. Eu queria chamar a atenção para os irmãos. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Observe uma coisa: o Espírito Santo os lembrará de tudo que eu tenho dito. Irmãos, tem como lembrar de alguma coisa que a gente não ouviu? Tem como lembrar de alguma coisa que a gente não viu? Guarda aí que isso vai fazer sentido daqui a pouco. João 16:7, a Bíblia diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Versículo 12, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. 13, porém quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. O guia tem a finalidade de conduzir pessoas por um caminho, por uma estrada, a um destino, a um alvo pré-estabelecido. O objetivo do Espírito Santo é nos guiar por um caminho, para um destino, para um alvo pré-estabelecido. Isaías 35:8, ele profetizou dizendo assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, mesmo que seja um louco, não se perderá. Isaías profetizou sobre esse caminho. Isaías falou que haveria um caminho. Talvez você se pergunta, mas que caminho é este? João 14:6, o próprio Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o próprio caminho em que nós devemos andar. Jesus é o próprio caminho em que nós devemos seguir. Não há outro caminho que leva ao Pai.
Não há outro ensino, não há outro mandamento, não há outra religião. Jesus, Ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Talvez você tenha se perguntado, o tema da mensagem não é ser guiados pelo Espírito Santo? Sim. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Para você que já tem anos de caminhada, que já aceitou Jesus, que já foi batizado, que já recebeu o Espírito Santo, para você talvez esse assunto já está mais familiarizado. Para quem tem pouco tempo de caminhada, já ouviu falar do Espírito Santo, mas talvez ainda não experimentou a totalidade do que é ser guiado pelo Espírito Santo. E para você nessa noite que ainda não se decidiu em seguir a Cristo, eu quero te dizer uma coisa: é o Espírito Santo quem vai te convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo que tem o poder para te convencer. E eu oro para que Ele te convença, eu oro para que Ele te toque, para que você possa se decidir em seguir a Cristo. Eu queria dizer para os irmãos, compartilhar aqui duas situações, ou duas maneiras, duas formas de sermos guiados pelo Espírito Santo. A primeira delas, a mais importante, eu poderia classificar como que 90%, 95% da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada com Cristo, ela passa por essa direção, ela passa por essa vontade de Deus. Nós vamos falar de duas, mas essa aqui, guarde isso, irmãos, é a mais importante delas. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Através da palavra de Deus, através das Escrituras. Olha o que a Bíblia nos diz: quando o Espírito Santo, Ele vier, Ele os guiará em toda a verdade. O que é a verdade? João 6,14 diz que o próprio Cristo é a verdade. Mas nós vamos encontrar também no Salmo 119, versículo 160. Olha o que a Bíblia nos diz: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. João capítulo 17, versículo 17, olha o que a Bíblia nos diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso GPS. A palavra de Deus, ela é um manual para o cristão. Embora nós possamos ler livros, embora nós possamos ler outras coisas, mas a palavra de Deus, ela precisa ser o norte na nossa vida. Nós cristãos não tem como ser guiados pelo Espírito Santo se não for por meio da palavra. O Espírito de Deus, quando Ele viesse, o Senhor Jesus disse que Ele não iria falar nada de si mesmo. O Espírito Santo iria falar aquilo que Ele tinha ouvido. E o que o Espírito Santo Ele ouviu? A palavra de Deus, a vontade de Deus. O Espírito Santo, Ele é a única pessoa que consegue acessar a mente de Deus. Então o Espírito Santo, Ele está intimamente ligado a Deus, porque Ele também é Deus. E é somente através do Espírito Santo, guiado pela palavra, que nós vamos cumprir a vontade de Deus. Mas como? Os princípios de vida se encontram nas Escrituras. Olha só, eu anotei alguns aqui, para não tomar muito tempo. Perdão. Quem que vai nos ensinar a perdoar? É o Espírito Santo. Amar o próximo. Quem que vai nos ensinar a amar o próximo? É o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Quem que vai me ensinar a ser generoso? É o Espírito Santo. Irmãos, todos os cultos, tem alguém aqui trazendo uma palavra sobre dízimos, ofertas, sobre sermos generosos. Em todos os cultos, o Espírito Santo está nos direcionando através da palavra, nos ensinando a ser fiel, nos ensinando a ser generosos. E quantas vezes nós temos endurecido o nosso coração? Às vezes nós queremos que um profeta se levanta para falar com a gente, e o Espírito Santo está falando o tempo todo através da palavra dele.
Irmãos, não precisa de um profeta vir até mim dizer que eu preciso perdoar a minha esposa, ou que eu preciso perdoar alguém no meu trabalho. Está escrito na palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós queremos dar mais valor, mais crédito à voz de um profeta do que à voz de Deus. A palavra é quem vai nos guiar, mediante a obra do Espírito Santo. Eu queria contar um relato que eu ouvi de um irmão para poder ilustrar um pouco essa parte. O Espírito Santo, ele também vai nos guiar à obediência à palavra de Deus. Eu estava conversando um tempo atrás com um amigo meu, um irmão em Cristo, ele é de uma outra igreja. E ele veio até mim, a gente conversando, e ele me contou que a liderança, o pastor daquela igreja, deu uma ordem. Ele chamou os membros e estabeleceu ali um trabalho. E o trabalho era um trabalho evangelístico. Então ele deu as diretrizes, tudo baseado na palavra de Deus, convocou a igreja para fazer aquele trabalho. Mas uma determinada irmã daquela igreja, ela não concordou, não achou muito legal aquilo que foi passado, a diretriz. E então ela, se achando, vamos dizer, talvez mais espiritual do que até mesmo a liderança da igreja, ela se colocou em oração, foi buscar a direção de Deus. Mas a direção já havia sido dada. E essa irmã, então, ela num culto, levanta ali um profeta e passa para ela a direção dizendo assim: olha, o Espírito Santo de Deus manda dizer para você que você pode fazer aquilo que você quer fazer. Vai e faça. E aí ela voltou para casa e chamou os irmãos, inclusive esse irmão, e falou: nós vamos organizar e a gente vai fazer assim, assim, assim. A liderança, o pastor pediu para fazer no dia tal, nós vamos no outro dia e vamos fazer do nosso jeito. E, irmãos, eu escutando aquilo me incomodou. Falei: calma aí, tem alguma coisa de errado nisso. Eu virei para ele e falei assim: deixa eu te perguntar, o que você tem a me dizer? A liderança, instruída por Deus, instruída pela palavra, trouxe uma direção. E agora você está dizendo que o Espírito Santo está dando uma revelação para fazer totalmente ao contrário? O que você me diz a respeito disso? E aí esse irmão virou para mim e falou: olha, o Espírito Santo falou, então tem que obedecer. E aí, irmãos, eu virei para ele com muito jeito e cuidado e falei: mas isso está errado. Sabe por que está errado? De forma alguma a palavra de Deus vai pedir, ou vai ordenar, ou vai me orientar a fazer uma coisa, e o Espírito Santo vai me mandar fazer outra. Isso não é o Espírito de Deus. Isso é o espírito de engano. Porque o Espírito Santo vai falar aquilo que ele ouviu, aquilo que está na palavra de Deus. Então, irmãos, cuidado. Todas as vezes em que nós percebemos que a palavra de Deus está nos caminhando, direcionando para um lugar, guiados pelo Espírito Santo, se o nosso coração está inclinando para outro lado, cuidado. Isso não é a voz do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha o que a Bíblia nos diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela sua obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir à santidade. O Espírito Santo, ele quer nos levar a um lugar de santidade na presença do Senhor. E nós vemos que a vontade de Deus é que nós vivamos em santidade. Não tem como nós caminharmos sem ser em santidade e querer ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai me guiar, ele vai me conduzir em santidade à vontade do Senhor. Nós que estamos caminhando em Cristo, nós que estamos caminhando diante da presença do Senhor, guiados pelo Espírito Santo, a santidade não é uma opção. A santidade é uma condição para caminhar na presença do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, pois Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. O Espírito Santo foi nos dado. Quem rejeita a direção da palavra do Senhor está rejeitando o próprio Senhor. Esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 7 e 8.
o Senhor, Ele quer que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo em santidade. Irmãos, como eu disse, 95% da nossa vida tem que ser guiado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos aprender pelo Espírito Santo está na palavra de Deus. Mas eu disse que algo em torno de 10 ou 5%, existe uma outra direção do Espírito Santo. E talvez essa seja a que mais tem causado confusão entre os cristãos. É a direção pelo impulso. A direção, muitas das vezes, pelaquilo que eu estou sentindo. E muitas das vezes nós não sabemos discernir se o que eu estou sentindo é a vontade de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que de muito pensar vem os sonhos. Muitas das vezes, quando nós queremos algo, é quase que nós estamos dizendo assim: essa é a vontade de Deus, é porque eu quero. Eu vou fazer isso, e Deus está comigo. E aí de repente começa a abrir uma porta, Deus está comigo, porque a porta se abriu. Mas muitas das vezes nós estamos endurecendo o coração para a direção do Espírito Santo e indo em encontro à nossa própria vontade. Felipe, mas uma porta se abriu. Se essa porta se abriu, pode ser a vontade de Deus. Lembra que uma porta para o adultério se abriu na vida de Davi? Lembra que ele olhou para Betseba, desejou ela no seu coração e consumou o ato? Nem sempre toda porta que se abre diante de nós, ela provém de Deus. Nem sempre aquilo que o nosso coração tem tentado, tem desejado, é a vontade de Deus. E muitos têm confundido isso. A vontade própria com a vontade de Deus. Aquilo que eu quero com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a minha vida. Mas como ser guiado dessa forma? Como ser impelido pelo Espírito Santo? O que é ser impelido? Ser impelido, essa palavra ela significa impulsionado, empurrado, ou levado à força para cumprir um objetivo, ou levado à força até chegar a um alvo. Mas olha o que a Bíblia nos diz sobre ser impelidos pelo Espírito Santo, ou podemos dizer assim, uma direção personalizada. Aquilo que Deus ele tem só para mim, aquilo que Deus ele tem só para você, o propósito personalizado. Como entender, como discernir aquilo que o Espírito Santo quer fazer? Ser guiados pelo Espírito Santo em um propósito específico, personalizado. Olha o que a Bíblia nos diz. Ezequiel capítulo 1, versículo 20. Esse texto em Ezequiel está falando sobre os seres viventes, a visão que Ezequiel teve sobre os seres viventes. E eu confesso para os irmãos que essa visão ela é um pouco assustadora. O que Ezequiel viu ali, irmãos, confesso que para o nosso entendimento natural é bem assustador. Ele tem uma visão de um ser com 4 rodas, repleto de olhos. Esse ser ele não vira, ele consegue ir para todos os lados sem fazer um giro. É interessante, na internet a gente consegue ver alguma coisa parecida. Eu confesso para os irmãos que é bem interessante. Mas no versículo 20, olha só o que a palavra diz. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Aqui a Bíblia está nos dizendo que aqueles seres viventes, eles se moviam não por si só, mas eles se moviam porque o Espírito de Deus os impelia, o Espírito de Deus os impulsionava. Mas olha só em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto. E aí, irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes, nós cristãos, achamos que ser guiados pelo Espírito Santo, nós seremos isentos de problemas e dificuldades. Muitas vezes nos colocamos em oração: Espírito Santo, eu posso comprar esse carro? Senhor, eu posso comprar aquela casa? Senhor, eu posso ir, eu posso vir? Senhor, eu posso fazer, eu fico, eu vou? O que eu faço? E aí a nossa expectativa é: se Deus falar que está comigo, não vai ter problema, vai dar tudo certo.
Ah, se Deus falar que eu posso ir, então eu vou, porque não vai ter problema. Porque o Espírito de Deus não vai me conduzir para algo que vai ter problema. Será mesmo, irmãos? Olha o que a Bíblia nos diz. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Jesus foi levado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali esteve por 40 dias, deitadinho, na beirada de uma praia. É isso? Jesus estava deitadinho ali no deserto e vinha um fast food ali, ele entregava para ele uns hambúrguer, uma pizza, era isso? Não. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto, por 40 dias ele já enjoou, mas olha só o que a Bíblia diz. Ele estava sendo tentado por Satanás. Que isso? O próprio Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado? Sim. Nem sempre a direção do Espírito Santo para a nossa vida é caminhos fáceis, irmãos. Nem sempre o propósito personalizado do Espírito Santo para a nossa vida vai ser caminhos de rosas. Sem querer me colocar como exemplo, mas me colocando. Irmãos, nós estávamos congregando lá em Joatuba, pertinho da nossa casa. Conhecia todo mundo ali, estava tudo bacana, tudo legal. Nós estávamos fazendo ITQ, seminário, e a gente já vislumbrava que o Senhor tinha algo para nós, algum propósito específico, e nós estávamos ali servindo. Mas eu até comentei com o pastor Elton, de repente o nosso coração começou a se fechar, e por mais que nós queríamos servir, por mais que a gente queria trabalhar na igreja, fazer parte, estar junto, sabe quando você não se sente útil? Não é porque o pastor não gosta de nós, não é porque os membros da igreja não gostam, não. Você começa já a ficar incomodado, e a gente, o que está acontecendo? E aí a gente começou a orar, a buscar o Senhor, e isso foi pouco mais de 2 anos, irmãos, até a gente entender que o Senhor estava nos empurrando. E eu falo com a minha esposa, às vezes comentando com alguém, nós não saímos de vontade própria, nós somos empurrados pelo Espírito Santo. Porque eu confesso para os irmãos que até no dia que nós estávamos decididos para sair, a gente, vamos ficar, vamos esperar, mas nós entendemos o propósito do Senhor. Mas irmãos, nós saímos de Joatuba e viemos congregar em Mateus Leme. Se eu fosse falar assim, o que é melhor? Seria melhor estar lá em Joatuba, mais perto da nossa casa, já conhecia todo mundo, mas nós entendemos que o Espírito Santo é Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz. Não sabemos, como Abraão não sabia tudo o que estava à sua frente, mas de uma coisa sabemos, o que nos aguarda é a vontade do Senhor. De uma coisa sabemos, o propósito do Senhor é o melhor para nós. Mas irmãos, eu sei que está sendo talvez cansativo, eu citando muitos textos bíblicos, mas eu queria deixar bem enfatizado, bem explicado, aquilo que a palavra de Deus diz. Eu poderia estar aqui colocando o meu achismo, o que eu penso, mas a palavra de Deus, ela nos mostra pessoas sendo impulsionadas, guiadas pelo Espírito Santo, em um propósito personalizado. E mais um exemplo é Paulo. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo conduzindo uma pessoa, conduzindo o apóstolo Paulo a um propósito. E Paulo, ele tinha certeza, uma coisa ele tinha certeza, que de cidade em cidade, prisões o aguardavam, sofrimentos estavam à espera dele. Pode parecer assustador para nós, mas o Espírito Santo quer nos levar em lugares que vai ser tenebrosos, assustador, mas tenha certeza de uma coisa, Ele não vai te deixar órfão. O Espírito Santo não vai me abandonar, Ele não vai te abandonar a momento algum. O Espírito Santo, Ele está caminhando comigo e com você dia a dia. A Raniara disse algo aqui, ela falou assim, antes de nós chegar aqui, o Espírito Santo já estava aqui. E eu não quero te corrigir, Raniara, mas eu quero acrescentar,
o Espírito Santo já estava conosco lá na nossa casa antes de nós sairmos de lá. A todo tempo, a todo momento, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos guia. E mais uma vez, irmãos, eu posso dizer para vocês de experiência. Quando meu avô partiu, quando meu avô faleceu, foi um tempo difícil. Mas foi o momento que eu mais experimentei o conforto e o consolo do Espírito Santo. A minha esposa, amiga, companheira, esteve comigo ali, chorou junto, mas ela não estava comigo 24 horas por dia. Quantas vezes eu estava sozinho, lembrava e chorava, e eu senti o Espírito Santo ministrando no meu coração. Irmãos, é nos momentos mais difíceis que nós aprendemos o quanto o Espírito Santo está conosco. Muitas das vezes, quando está fácil, nós os desprezamos. Eu já sei fazer isso aqui, para quê? Aqui eu já domino, deixa comigo. E deixamos o Espírito Santo de lado. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele quer se relacionar conosco o tempo todo. O Espírito Santo, ele não quer ser aquela bolinha de cristal que eu vou de vez em quando e pergunto, eu posso? Beleza, tchau. Não, o Espírito Santo, ele quer o tempo todo guiar a nossa vida, guiar os nossos passos, guiar as nossas decisões. E sabe por que muitas das vezes nós erramos? Porque o Espírito Santo está ali falando, é aqui, faz isso, faz aquilo. E nós endurecemos o nosso coração para o Espírito Santo. Mas Ele nessa noite está nos chamando para esse lugar, para um lugar em que nós possamos ser guiados por Ele em totalidade. O Espírito Santo sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Sabe o que é entregar os caminhos ao Senhor? Não é entrar para o quarto e orar, Senhor, resolve para mim. E na hora que sai, pega o telefone, calma aí, deixa eu resolver isso aqui. Opa, o que você... Não. Entregar os caminhos ao Senhor é descansar nele. É saber que Ele está no controle. É deixar o Espírito Santo nos guiar. É deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer, porque o que Ele quer é o melhor para mim, é o melhor para você. Felipe, como que eu melhoro a minha caminhada com o Espírito Santo? Como que eu faço para ser guiado com o Espírito Santo? É através da palavra? É sendo guiado nos momentos de tomar uma decisão? Como que eu consigo ser guiado pelo Espírito Santo? O que eu posso fazer? Eu queria dizer para os irmãos que uma vida prática, sendo guiado pelo Espírito Santo, eu preciso fazer diariamente, eu preciso fazer sempre a leitura da palavra do Senhor. Eu preciso estar exposto à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, mediante a obra do Espírito Santo, é que vai me levar a viver a vontade de Deus. É através da palavra de Deus, porque é lá que diz que eu tenho que perdoar o meu irmão, é lá que diz que eu preciso amar o meu próximo, é lá que diz que eu preciso viver em comunhão, é a palavra do Senhor que diz que eu preciso viver fidelidade ao Senhor. Eu preciso estar exposto o tempo todo à palavra. Isso que nós estamos aqui, esse momento, a palavra está sendo exposta, mas eu preciso diariamente ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, porque é através da palavra do Senhor que o Espírito Santo vai me guiar. Lembra que a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu disse que o guia, ele nos conduz por um caminho, a um local, a um destino pré-estabelecido. O Espírito Santo está nos guiando, o Espírito Santo está nos conduzindo no caminho, mas nós ainda não chegamos no alvo. O nosso destino é o céu. Foi colocado aqui um desenho aqui sobre as crianças, e estava escrito ali, o nosso alvo é o céu. Eu preciso chegar no céu. O Espírito Santo, ele está me conduzindo para esse alvo, para esse objetivo.
E eu preciso ser guiado por Ele. Olha o que a Bíblia diz em Romanos. A Bíblia diz em Romanos 8,14: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo não é uma escolha que eu faço hoje ou amanhã. Observa o que a Bíblia está colocando como condicional. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quem é filho de Deus aqui? Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui experimentou o novo nascimento da água e do Espírito? Só pode ser guiado pelo Espírito Santo quem é filho de Deus. E o Pai está nos esperando. O Pai está sentado, nos esperando para aquele grande dia, aonde todos os nossos problemas vão se findar. Mas até lá, irmãos, o Espírito Santo vai nos conduzir. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Você quer ser guiado em totalidade pelo Espírito Santo? Irmão, esse tem sido o meu desejo. Eu falo para os irmãos, nós temos experimentado. Se nós formos conversar, eu até falei com a Mari, eu não vou dar muito exemplo para não achar que não, irmãos, não estou querendo me colocar como melhor do que ninguém, mas como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu tenho assistido muito Luciano Subirá, falei com o pastor Elton, o quanto que eu tenho aprendido com aquele homem. Eu peço a Deus que um dia eu possa encontrar ele, dar um abraço nele, agradecer a ele. Eu sei que é obra do Espírito Santo, mas como que eu tenho crescido com os ensinamentos do Luciano Subirá. E essa mensagem, irmãos, é baseado em tudo aquilo que eu tenho ouvido e aprendido com ele, a ser guiado pelo Espírito Santo. Quantas experiências que nós temos tido, quantas vezes, irmãos, na hora de tomar decisões, nós sentimos algo impulsionando e a gente vai, ora e a gente é guiado. Quantas vezes, e também falo para os irmãos, quantas vezes que nós não demos ouvido ao Espírito Santo e erramos, e depois a gente se arrependeu. Irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo é algo maravilhoso. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas nós o recebemos. Irmãos, é um privilégio. Sabe o que é você conversar com pessoas e você vê que elas estão em trevas, que elas não têm entendimento de nada, que a vida delas está uma bagunça, uma desordem. E aí a gente olha para nós, com todas as dificuldades, nós temos paz. O Senhor tem governado o nosso coração, o Espírito de Deus tem nos guiado. É tão bom, irmãos, quando nós saímos em um lugar escuro e tem uma luz clareando, uma luz iluminando, assim é o Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos andando em um mundo de trevas, mas nós não estamos em trevas, porque o Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus é quem nos ilumina, é quem nos guia. Mas eu preciso querer cada vez mais ser guiado pelo Espírito Santo. E mais uma vida prática, ou vamos dizer assim, mais uma prática para a nossa vida diária, a oração. A oração é de extrema importância para a nossa vida. Irmãos, quantas vezes eu ali em dúvida, eu ali sem saber o que fazer. Hoje mesmo eu estava lá em casa e quando eu vou preparar a mensagem, a minha esposa sabe como que eu fico. Uma preocupação, porque é uma responsabilidade de estar aqui. Eu não quero subir aqui, aonde eu estiver, e falar nada de mim mesmo. Eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, porque eu vou ser cobrado disso. E não é o que eu falo que vai te transformar, é a palavra de Deus. E eu lá em casa orando, e ela está assim, está terminando? Ainda não. E eu ia, apagava, voltava, escrevia, e ela, como é que está aí? Está indo, mas está voltando, está indo e está voltando. E ela virou para mim e falou assim, vai orar. E aí eu fechei a porta do quarto e fui orar. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Você vê o Espírito Santo falando aquilo que você está ali tentando. E o Espírito Santo, ele vem e fala tão suave. E aí a gente fala, poxa, eu não tinha visto isso aqui. Sabe, irmãos, é tão maravilhoso ser guiado pelo Espírito Santo. É tão bom, irmãos, quando a gente se coloca em oração e o Espírito Santo, ele vem e fala. Eu lembro de uma vez, uma situação que estava acontecendo comigo lá em casa.
Irmãos, eu tirei um tempo para oração. E quando o Espírito Santo ele me mostrou o que era a causa do problema. Oh, irmãos, eu comecei a rir, a chorar. Eu estou assim, meu Deus, estava diante de mim, mas eu não conseguia ver. E o Espírito Santo veio e me mostrou, abriu os meus olhos. Irmãos, quando você estiver em dúvida, não toma decisão. Ora, pede o Espírito Santo para te guiar. Pede Ele para te direcionar. Ah, Felipe, então se Ele me guiar eu não vou ter problema? Sim, pode ter problema no meio do caminho. Mas é melhor ser guiado pelo Espírito Santo e além dos problemas nós sair vitorioso do outro lado, do que querer sair com a nossa capacidade própria, com o nosso entendimento próprio e lá no final nós quebrar a nossa cara. Então deixa o Espírito Santo te guiar. 2 Coríntios 3,18, quando Paulo ele está falando sobre o ministério do Espírito, e ele arremata dizendo: somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Lembra que Jesus é o caminho? Irmãos, o caminho aqui não é uma rua como essa rua que a gente anda por ela. O caminho aqui ele tem o sentido, o significado de ser um comportamento, um estilo de vida. A conduta de um cristão, a maneira como nós vamos andar, a maneira como nós vamos caminhar. E a maneira como nós vamos caminhar na presença do Senhor é sendo guiado pelo Espírito Santo. E sabia, para você que tem mais tempo de caminhada aí, quando você chegar em casa, faz uma reflexão, o quanto que você melhorou, o quanto que você foi aperfeiçoado. Os maridos, as esposas, os filhos, os pais, faça uma reflexão. Você não foi melhorado, não foi aperfeiçoado pela sua capacidade própria. Foi o Espírito Santo nos transformando. E Ele quer continuar essa obra. Ele quer continuar nos transformando. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados até chegar à altura do varão perfeito, a estatura do varão perfeito. Sabe quem que é o varão perfeito? É Cristo. A Bíblia diz que nós vamos ser semelhantes a Ele, com corpo de glória. É isso que nos aguarda. Essa matéria corruptível, pecaminosa, que por causa de Adão lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que ela vai ser transformada. E nós estamos sendo transformados. Persevera. Provérbios 4,18, a Bíblia diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos brilhando, irmãos, até ser dia perfeito. Mas eu queria deixar para os irmãos aqui, a oração ela é de extrema importância. A leitura da palavra é de extrema importância. Mas eu queria compartilhar com os irmãos, falamos isso hoje no curso discipulado, o tempo em que nós estamos vivendo. Nós muitas das vezes temos perdido o nosso tempo. E a estratégia de Satanás, irmãos, muitas das vezes não é nos fazer pecar, é nos fazer perder o nosso tempo precioso. E eu queria dizer para os irmãos que nós estamos vivendo em um ambiente com muitas vozes falando. Isso aqui, ó. Muitas vozes falando ao nosso coração, à nossa mente. Aqui você escuta o candidato a prefeito de São Paulo, aqui você escuta o presidente dos Estados Unidos, aqui a gente quer ouvir notícia lá da Rússia, da China, e desprezamos aquilo que o Espírito Santo quer nos falar, aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, irmãos, eu ouvi isso há um tempo atrás, uma ministração no louvor, e a jovem ela falou isso, ela ministrou isso. Para nós ouvir a voz de Deus, precisamos abaixar o volume das outras vozes. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar num lugar onde tem muita gente falando ao mesmo tempo, e você conversando com uma pessoa, você tenta prestar atenção, e aí de repente o que o outro falou aqui te chama atenção, o que o outro falou lá atrás te chama atenção, e aí no final você não consegue prestar atenção. Se nós não abaixar o volume, para ser mais, vamos dizer assim, extremista, se nós não desligar essas vozes, nós não vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz que mais grita dentro de nós é a voz do meu eu, é a voz do seu eu. Ah, eu quero, eu vou, ah, eu faço, eu fico. Vamos silenciar a nossa voz?
Vamos fazer como Davi diz: aquieta-te, ó minha alma, dentro de mim, espere em Deus. Aquieta-te, ó meu eu, fica quietinho aí, porque é o Senhor quem vai me guiar. Para finalizar, irmãos, como eu disse, eu tenho que querer ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem que querer ser guiado pelo Espírito Santo. Zacarias diz: nem por força, nem por violência, mas pelo toque do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te empurrar a goela abaixo, ele não vai te forçar a fazer nada. Ele vai estar o tempo todo te chamando. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo e não endurecer o nosso coração. Para fechar, irmãos, que essa seja a nossa oração, aquilo que Davi orou ao Senhor. Salmos 25, versículo 4 e 5. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Que essas palavras sejam a nossa oração. Que nós possamos querer conhecer o caminho do Senhor. Que nós possamos querer andar pelas veredas do Senhor. Porque Ele sabe para onde nos levar. Ele sabe o alvo, o destino para nós. Amém? O pessoal do louvor, se quiser se fazer presente, eu vou estar fazendo uma oração. Gostaria que você se colocasse de pé. Irmãos, não tem coisa melhor do que nós abrirmos o nosso coração para o Senhor e orar com sinceridade. Eu não sei se você já tem vivido essa experiência de ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez você não tinha sido exposto àquilo que a palavra diz e para você isso é novidade. Talvez você já começou, mas parou ao longo do caminho. Eu não estou aqui para te criticar nem para te julgar. Mas Isaías, além de profetizar que havia um caminho, Isaías 30, 22, ele profetizou algo. Ele disse assim: se você se desviar para a esquerda, ou se você se desviar para a direita, haverá uma voz atrás de você, e essa voz lhe dirá o caminho certo, ande por ele. Que o Espírito Santo ele possa nos ensinar o caminho. Que o Espírito Santo ele possa nos trazer de volta. Eu não sei se você se desviou para a esquerda, se você se desviou para a direita, ou se você se prostrou ao longo do caminho. O Espírito Santo ele está te chamando. Se coloque de pé. Este é o caminho.
área aqui. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, querido. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a irmã Fátima, Pai.